O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que aceita negociar pontos da reforma da Previdência e que a idade mínima de aposentadoria das mulheres pode baixar para 60 anos. Era começo de expediente no Palácio do Planalto. O encontro, o primeiro de profissionais da imprensa com o presidente Jair Bolsonaro, foi num salão ao lado do gabinete presidencial. Também foram convidados o vice-presidente Hamilton Mourão, os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, o organizador da reunião. Com a autorização do presidente quebrar o protocolo, para inicialmente agradecer a presença de todos os senhores e senhoras da imprensa, instituição essencial e fundamental na democracia e ao entendimento de todos nós aqui no nosso Palácio do Planalto. Ao dar as boas-vindas aos jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do papel da imprensa para a democracia e a sociedade. Disse que, se tinha usado redes sociais até aqui, pretendia cada vez mais informar a população por meio da comunicação profissional. Segundo ele, é uma necessidade desse momento em que o governo busca convencer os parlamentares e a população sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência. Pela reforma, o presidente disse que o governo tem que dar todas as explicações ao Congresso, se organizar para as votações. E reforçou que vai buscar o apoio sem o toma lá da cá, troca de cargos e favores políticos. Ele se referiu ao que chamou de algumas gorduras na proposta de reforma, que na negociação com o parlamento poderão mudar. Citou o benefício de prestação continuada, BPC. O texto da reforma da Previdência eleva dos 65 para 70 anos a idade para que o idoso de baixa renda receba o benefício de um salário mínimo. Para compensar, a reforma prevê que a partir dos 60 anos, esses idosos recebam um benefício de R$ 400. Outros pontos de negociação seriam a aposentadoria rural e a idade mínima para a mulher se aposentar. Em vez de 62, como estabelece a proposta, 60 anos. A maior parte da conversa com jornalistas, que duraria 40 minutos, foi sem a divulgação dos registros de som e de imagem. O presidente falou sobre a recuperação da saúde dele. Disse que está bem. Se lembrou do atentado de que foi vítima. Afirmou que as investigações deverão ser concluídas no mês que vem. Se lembrou da facada. Ficou emocionado. Disse que sentiu medo. Falou também sobre a família, sobre Dona Michele, a primeira-dama, a filhinha Laura e a relação com os 3 filhos. O presidente disse textualmente, abre aspas, nenhum filho meu manda no governo, fecha aspas. E que o senador Flávio, o deputado Eduardo e o vereador Carlos têm carreiras autônomas. Quanto a Carlos, que o ajuda na comunicação nas redes sociais, o presidente disse que pediu o que chamou de uma segurada e que vai cuidar ele próprio da moderação de conteúdos postados em redes sociais. Sobre as relações com o governo de Israel, afirmou que a mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, como fizeram os Estados Unidos e chegou a ser cogitada pelo Itamaraty, não está assegurada ainda ou descartada de vez. O governo vai considerar um conjunto de interesses nacionais, estratégicos e comerciais antes de decidir. As declarações do presidente sobre a reforma da Previdência repercutiram no Congresso. A deputada Joyce Hasselmann, do PSL, não escondeu a preocupação. Recém-nomeada para a liderança do governo no Congresso, para ajudar nas articulações da reforma da Previdência, ela procurou integrantes da equipe econômica logo após as declarações. Mas, em entrevista, procurou minimizar a fala do presidente. O que o presidente está fazendo é mandando um recado para os parlamentares que está disposto a dialogar, que o governo está disposto a dialogar com o Congresso Nacional, que não vai ser impositivo. E o Congresso Nacional, por óbvio, vai deixar sua digital nesse projeto. Cabe agora a nós, liderança do Congresso, liderança na Câmara, a nossa base, fazer um trabalho de convencimento para que os nossos parlamentares entendam que qualquer
mexida extra é prejudicial no texto da Previdência, ponto. O líder do Partido Novo, Marcel Van Hatten, que apoia a reforma da Previdência, também ficou preocupado com as declarações do presidente. Para ele, Jair Bolsonaro falou cedo demais em mudar alguns pontos da reforma. Eu não acho muito positivo isso que se ceda antes de começar a discussão realmente aqui no Congresso Nacional. Nós aqui vamos defender os nossos pontos no momento em que a reforma começar de fato a tramitar na comissão especial que analisa o mérito. Ela precisa ter uma economia grande porque é uma reforma que vai combater um déficit fiscal, mas também precisa combater a desigualdade que é gerada pelo sistema previdenciário brasileiro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não gravou entrevista sobre o assunto. Por telefone, se limitou a dizer que Bolsonaro mostrou que tem sensibilidade política e social, avaliando questões como o BPC, o benefício de prestação continuada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também não gravou entrevista. Outros parlamentares, incluindo aliados, também fizeram avaliações sobre as declarações do presidente. Acho que Bolsonaro deveria ter mantido o discurso de que ele e a equipe econômica estão abertos para as negociações e que cabe ao Congresso aperfeiçoar a proposta. A preocupação de muitos é que, ao admitir mudanças agora, antes das discussões aqui na Câmara, o presidente pode limitar muito o espaço para uma articulação. Os parlamentares dizem ainda que agora caberá ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e aos líderes atuar pesado para manter os principais pontos da proposta. Economistas do mercado financeiro alegam que quanto mais concessões, menor será o efeito da reforma para as contas públicas. A Bovespa fechou em queda de 1,8%. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, revogou hoje a nomeação de Ilona Szabo para uma vaga de suplente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, um dia após a nomeação dela no Diário Oficial. O nome de Ilona Szabo gerou críticas de apoiadores do presidente Bolsonaro nas redes sociais. Segundo a assessoria do Ministério, a decisão foi tomada diante da repercussão negativa. Ilona Szabo trabalha na área de segurança pública no Brasil e no exterior há mais de 15 anos e já se pronunciou publicamente contra a flexibilização da posse de armas. Em solidariedade a ela, no fim do dia, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública pediu desligamento do Conselho Nacional. O Instituto Sou da Paz também divulgou nota em favor de Szabo. Sobre a decisão do ministro Moro, Ilona Szabo disse que é preciso superar a intolerância para construir um país mais justo e seguro, que o Brasil, mais do que nunca, precisa do diálogo democrático, respeitoso e plural, e que continuará aberta a contribuir com interlocutores comprometidos com políticas públicas baseadas em evidências. O Ministério da Educação desistiu de pedir às escolas que gravem os alunos cantando o hino nacional. No início da semana, o ministro Vélez Rodrigues pediu a escolas públicas e privadas que filmassem alunos cantando o hino e que fosse lida uma carta com o slogan eleitoral de Bolsonaro. Depois das críticas, Vélez Rodrigues admitiu o erro, retirou o slogan da mensagem e afirmou que as gravações deveriam ter a autorização dos pais. Hoje, o Ministério acabou desistindo das filmagens. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou hoje 21 dos 27 superintendentes regionais do IBAMA. O Ministério não informou o motivo da decisão, nem anunciou os substitutos. O Ministério da Saúde anunciou que vai compartilhar com os laboratórios os riscos da compra de medicamentos para pacientes com doenças raras. A gente tem uma medicação pela plano de saúde, né? E espera, assim, para que as outras crianças, todo mundo tenha esse acesso. Então, o Estado, né, tem que se responsabilizar pelas crianças, porque o Spinraza é a única medicação que tem hoje para o tratamento da miotrofia muscular espinhal. O Spinraza, usado no tratamento da AME, será o primeiro do projeto piloto do governo. E vai funcionar assim. O paciente precisa procurar um centro de referência, que faz o controle de doenças raras. Os especialistas desses centros vão prescrever o medicamento. O paciente retira o remédio em uma unidade do SUS, que em muitos estados é a própria farmácia de alto custo. Todo o tratamento vai ser documentado e acompanhado, e os resultados serão levados para o Ministério da Saúde.
Com base nesse acompanhamento, o governo vai compartilhar com os laboratórios a eficácia do tratamento. Nos casos em que o remédio não estiver tendo benefício clínico, será oferecido um outro tratamento ao paciente e o governo deixa de pagar ao laboratório por esse remédio específico. O ministro da Saúde disse que as primeiras compras na nova modalidade começam em março. Por ano, o custo do tratamento da atrofia muscular espinhal passa de R$1 milhão. Algumas promessas ou intenções dos medicamentos não se concretizavam frente ao custo. Então, na Itália, iniciou um processo de compartilhamento de risco. Então, você incorpora o medicamento, faz a seleção de quais são os pacientes objeto daquele medicamento e compartilha-se o risco. Se funcionar, continua o programa. De tempos em tempos tem que ser reavaliado. Se não funcionar, o laboratório em questão devolve o dinheiro. A estimativa é que 13 milhões de pessoas sejam portadoras de doenças raras no Brasil. A Associação dos Portadores de Doenças Raras aprova o projeto, mas alerta que é preciso transparência. O importante nisso é que o governo faça o controle da evolução do paciente. Eu acho que vai ser eficiente para o paciente se é feito de maneira correta. Ou seja, a supervisão médica e a supervisão laboratorial e clínica do paciente tem que ser feita com muito critério. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje Juan Guaidó, o maior oposicionista do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Era madrugada quando Juan Guaidó desembarcou na base aérea de Brasília. Veio num voo da Força Aérea Colombiana. Pela manhã, recebeu alguns diplomatas. Depois, foi ao escritório da União Europeia. Os 24 representantes do bloco participaram da reunião com Guaidó. Fizeram perguntas, ouviram relatos da crise e dos desdobramentos do fechamento de fronteira imposto por Nicolás Maduro para impedir a entrada de ajuda humanitária na Venezuela. A Venezuela está entre a democracia e a ditadura. A Venezuela hoje está entre a miséria, a morte de nossa gente por fome ou a volta ao caminho da prosperidade, do futuro e da integração com a região. O futuro e a integração da região. Bolsonaro ofereceu apoio a Guaidó. Nós não pouparemos esforço dentro, obviamente, da legalidade, da nossa Constituição e de nossas tradições para que a democracia seja restabelecida na Venezuela. E todos nós sabemos que isso só será possível através não apenas de eleições, mas eleições limpas e confiáveis. Você pode contar conosco no que for possível também, apesar dos problemas que enfrentamos aqui. Nos interessa uma Venezuela livre, próspera, democrática e economicamente pujante. Assim sendo, prezado Guaidó, já te chamo de irmão a partir de agora, se assim me permite. Depois, Guaidó respondeu aos jornalistas sobre o risco de voltar ao país do ditador Nicolás Maduro, disse: como todos sabem, eu recebi do regime de Maduro ameaças de prisão, mas isso não vai evitar o nosso retorno à Venezuela. Claro que há risco, inclusive de vida, o exercício da política na Venezuela, mas temos um dever, resolvemos entregar nossa vida ao serviço do país. Nós hemos entregado nossa vida ao serviço de um país. Ao sair do Planalto, Guaidó desceu do carro e, debaixo de chuva, cumprimentou manifestantes na Praça dos Três Poderes. O último encontro foi no Congresso. Guaidó esteve com o presidente do Senado e visitou o plenário da Câmara. Na saída do Congresso, houve um pequeno protesto. Fora Maduro! Do Brasil, Juan Guaidó segue para o Paraguai. Ele disse que vai se encontrar com o presidente Mário Abdo. A expectativa é de que Guaidó volte para a Venezuela no fim de semana ou na segunda-feira. No Conselho de Segurança da ONU, Rússia e China vetaram a proposta americana sobre a crise da Venezuela. Os Estados Unidos pediam eleições antecipadas e a entrada de ajuda humanitária na Venezuela. 9 países votaram a favor, mas China e Rússia têm poder de veto.
A Rússia defendia o fim da interferência estrangeira em assuntos da Venezuela e que Maduro julgasse a necessidade de distribuição de alimentos e de remédios. Essa opção foi rejeitada.